Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagem esse mês com o título Ser Valente. Amém? Glória a Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje é Ser Valente na Morte, que está lá em Gênesis 22, do 1 ao 19. Amém? Vamos ler? Gênesis capítulo 22, verso 1 ao 19. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Aleluia, Jesus. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Verso 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Glória a Deus, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos diante de Ti neste momento, ó Pai, para bebermos da Tua palavra, Senhor, e aprendermos, Senhor, mais de Ti, Senhor, com Abraão, que foi Teu servo fiel, Pai, até na hora da morte, até o momento que o Senhor pediu a ele, como sacrifício, o único filho que ele tinha, Pai. Que hoje nós possamos aprender, Pai, e sermos valentes também, Pai, diante das adversidades, Senhor, que estamos passando neste momento, ó Pai, que nós possamos firmar a nossa fé em Ti, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Neste mês de abril, estamos meditando sobre alguns personagens bíblicos que
porque foram valentes em alguma circunstância da vida. Sobre José, ele foi valente na vida. Falamos também sobre José que foi valente nas adversidades, e José que foi valente na vida. E hoje falaremos sobre Abraão, que foi valente até na hora da morte, amém? Aleluia. Por que ele foi valente até na hora da morte? Porque diante de um pedido de Deus, Abraão deparou-se com a iminente morte do único filho dele, amém? Por isso ele foi valente, ele não recuou, ele permaneceu firme, crendo no sobrenatural de Deus, amém? A vida de Abraão é marcada pela valentia até mesmo no dia da morte, como mostra Gênesis 22. Pela fé, Abraão triunfou e pôde nos ensinar como ser valente, até mesmo na morte. Um homem valente na morte é aquele que aprendeu a renunciar. Amém? Aleluia, Jesus. Abraão teve suas renúncias. E conosco nos dias de hoje, em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada cristã, não é diferente. Nós sempre temos que estar renunciando a alguma coisa, amém? A algo que sempre vai nos afastar, nos tirar da presença do Senhor, roubar o nosso tempo de Deus, ou qualquer outra circunstância, nós sempre temos que estar renunciando por amor ao Senhor, amém? Abraão é um homem que caminhou sob o signo dos abandonos, das perdas, das renúncias e das retiradas. Abraão passou por tudo isso e mesmo assim permaneceu firme, crendo no Senhor, amém? Primeiro, deixou a casa de seus pais. Quando Deus lhe ordenou a sair do meio da sua parentela para uma terra desconhecida, isso está lá em Gênesis 11, 27, se alguém depois quiser verificar, amém? A família de Abraão, nós já sabemos que era um povo idólatra, e o que Deus tinha para com Abraão e para fazer através de Abraão, não tinha lugar para mais ninguém, para idolatria nenhuma. Era somente Abraão, é somente Deus, Abraão, Sara e Isaac, amém? Aleluia. Daí a necessidade dele obedecer à voz do Senhor e sair do meio da parentela dele e ir para onde o Senhor ia mostrar. Deixou o seu sobrinho Ló. Quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha, primeiro para ele e seus pastores, pois os pastores de Ló e os pastores de Abraão viviam em confusão, porque as duas famílias tinham um rebanho, e a terra não conseguia sustentar aquelas duas famílias com seus rebanhos em um mesmo lugar, né? Isso estava gerando contenda. Então é melhor separar. Então, se gera contenda, se gera briga, se gera confusão, é melhor renunciarmos, é melhor abrirmos mão, amém? E Abraão tinha rebanhos, como eu disse, e ele não se hesitou em deixar Ló até escolher primeiro que pedaço da terra com que ele queria ficar, né? Eu creio também que é um ato de fé de Abraão. Por mais que ele escolha primeiro, mas o meu pai sempre tem o melhor para me dar, amém? Aqui também eu vejo um ato de fé dele. Pode escolher. Deus tem o melhor para me dar sempre, amém? Então, em uma renúncia, qualquer perda que a gente nunca está perdendo, porque o pai sempre tem o melhor para o filho, amém? Terceiro, deixou seu filho Ismael pela primeira vez. Havia uma promessa que afirmava que a grande bênção de Deus na vida de Abraão e Sara se estabeleceria através de um filho que deles haveria de proceder, do ventre de Sara. Contudo, Sara provavelmente era estéril e pede para Abraão procriar com sua serva Agar. Tinha promessa, estava demorando, isso não vai acontecer. Sara que deu uma vacilada na fé, já estou velha, né? Como que vai cumprir essa promessa? Então vai e tem um filho com a minha serva. Então logo Agar deu à luz a Ismael, ela começou a se desobedecer e superior à sua senhora, mas passa a desrespeitar a sua senhora. Sara não suporta mais e pede para Abraão mandar Agar embora com meninos. Está registrado em Gênesis 16. Então aqui ela se
vangloriou, eu tenho filho para Abraão e você não. Começou a se empobrecer e até mesmo começou aquela rixazinha, aquela picuinha entre as duas mulheres. Então Sara, como era a esposa, pediu para que Abraão tomasse a providência, e ele tomou, pediu para que ele fosse embora com o filho. Aqui ele se distancia do filho, ele perde o filho pela primeira vez. Então foi uma perda, com uma renúncia dele. Deixou seu filho Ismael pela segunda vez. Logo adiante, Deus se apiedou de Agar e enviou a voz de Agar no deserto, quebrantada. Enviou um anjo do Senhor e disse: Agar, o Senhor é contigo, e o Senhor vai te abençoar também, e vai fazer do teu filho Ismael uma grande nação. Deus não desamparou ela, né? Ela no deserto tinha sido colocada para fora de casa, mas ela no deserto clamou ao Senhor com o coração quebrantado. O Senhor ouviu, né? E disse para ela que o Senhor vai te abençoar muito também, e vai fazer do teu filho uma grande nação também. Então não tem por que ficar com picuinha e ter ciúmes. Agora volta para a casa da tua senhora Sara e aprende a respeitá-la e fica lá, porque haverá acolhida para ti. Ela volta. Agar pegou o menino e voltou para a casa de Sara. 12 anos se passaram nesse intervalo. E quando o Senhor visita Abraão mais uma vez para lhe dizer que sua descendência procederia de Sara, o neném nasceu e Abraão ficou muito feliz e deu um grande banquete. E seu filho Ismael, que já tinha 12 anos, né, começou a zombar de Isaac, do filho de Abraão com Sara. E de tal modo que Sara pediu novamente a Abraão para que os mandasse embora. Então, mais uma vez aqui, Abraão abre mão, perde pela segunda vez o seu filho Ismael. E eu imagino assim que não foi fácil para ele, porque não era o filho da promessa, não saiu do ventre de Sara, mas era um filho, né? Só que devido às circunstâncias, aos problemas que estava gerando no lar, ele foi necessário pedir para ir embora mais uma vez. Deixou seu filho Isaac. Isaac já está com 12 anos aproximadamente. Vem a voz do Senhor para ele e o Senhor lhe disse: toma teu filho, teu único filho Isaac, que era o filho da promessa, a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto. Eu não tenho dúvida que foi a maior provação que Abraão passou. Era o único filho, o filho da promessa. O Senhor pediu, né, de sacrifício, e ele prontamente ouviu a voz do Senhor. A fé carrega consistentemente as mesmas marcas que definem a valentia de Abraão, que é o pai da fé: cortes e renúncia. Então a minha fé e a sua fé não é diferente, sempre vai carregar essas coisas, assim como Abraão, que é o nosso pai da fé, carregou. Precisamos ser valentes para renunciar o que nos faz mal, o que está nos matando, né? Seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento que está afetando o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ter fé e ser valente o suficiente para deixar de mão, deixar para lá e renunciar. Amém? A fé demanda renúncias corajosas. Às vezes temos que cortar um braço que está nos gangrenando e cuja manutenção vai levar-nos à morte. Temos de cortar, se às vezes temos de fazer isso num filho para salvá-lo, contra todas as vontades deles, mas fazer isso quanto mais contra nós mesmos. Que ele ia sacrificar o filho, mas quem ia mais perder era ele. A dor de perder o filho único, o filho da promessa. Mas ele agiu tudo na confiança, na fé que ele tinha no Senhor. Em Abraão aprendemos sobre a fé que se carrega da disposição da renúncia. Nós devemos aprender com Abraão a estarmos dispostos a renunciar tudo que afeta o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Porque não são tudo o que nós estamos vivendo aqui, a circunstância que irá nos conduzir à glória com o Pai, mas é o nosso relacionamento com o nosso Pai que irá nos dar a vida eterna. Amém? Daí a necessidade, daí a importância de nossas renúncias na vida.
mesmo que cause dor, mesmo que derrame lágrimas, mas nós devemos aprender sempre com Abraão a renunciar, a perder. Eu vou perder isso aqui, mas estou ganhando com meu Deus. Eu vou renunciar isso aqui, perder isso aqui, mas o que tem preparado para mim, como meu pai preparou desde a fundação do mundo, olhos nunca viram, ouvido nunca ouviu e nunca penetrou o coração do homem, o que o pai tem preparado. Então, essas renúncias, essas perdas momentâneas, nem chega perto do que nós temos, que nós vamos viver na glória com o Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ponha seus olhos em Deus e não nas explicações. O verso 3 e 5 do capítulo 22 fala isso. Nós vivemos por Deus, não pelas explicações. Quando Deus nos envia uma prova, a nossa primeira reação é perguntar: por que Deus? Por que comigo? Né? Tem uns que chegam até a dizer: eu sou tão bonzinho, eu não faço nada de errado, por que eu estou passando por isso? Esses são os questionamentos que nós fazemos para Deus quando nós nos vimos dentro de uma provação, em um deserto, como você queira chamar, né? Mas na palavra temos resposta. Isso pode ser, essa provação pode ser para purificar nossa fé, está lá em 1 Pedro 1, do 6 ao 9, se você quiser, não vou ler, senão vai ficar muito extenso. Pode ser para moldar o nosso caráter, as provações vêm para moldar o nosso caráter, porque nós temos que ter o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, amém? Que está lá em Tiago 1, 2 e 4, ou até mesmo as provações vêm para nos proteger de um pecado, que está lá em 2 Coríntios 12, 7 ao 10, amém? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor, dentre tantas provações, tantos desertos, no início eu fazia esses questionamentos infantil para o Senhor, que esse questionamento faz quem está caminhando na fé, mas quando nós já aprendemos com os desertos, com a chibatadas, aí nós mudamos, nós não fazemos mais esses questionamentos primários, infantil para o Senhor. Eu aprendi a perguntar para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho que aprender aqui com essa provação? Me diz, Espírito Santo, fala para mim, porque eu vou ouvir a voz, eu vou obedecer rapidinho para passar rapidinho, amém? Essa deve ser o nosso posicionamento diante das provações. Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Eis-me aqui, Pai, eu quero aprender mais de Ti, amém? Aleluia, Jesus. Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente obedeceu pela fé. Nós sabemos que a vontade de Deus jamais vai contradizer com a palavra do Senhor, com a promessa do Senhor. A vontade de Deus jamais vai entrar em contradição com a promessa. Ora, se Deus disse que o filho da promessa ia sair do ventre da Sara, agora vem o Senhor e o mesmo Deus e fala assim: sacrifica ele para mim? Tem uma contradição, não tem? E Deus jamais vai entrar em contradição. Por isso, Abraão cria, ele estava fazendo tudo, ele preparou tudo, os servos, a lenha, o filho, né? Ele preparou tudo, mas ele caminhou para aquele ato de sacrificar o filho, crendo que Deus faria o sobrenatural por ele, porque Deus já havia dito que o filho da promessa sairia do ventre da Sara, amém? Isso está lá em Gênesis 17, 15 e 16. Disse Deus a Abraão: Sarai se chamará Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela se tornará, e dela sairá os reis, os povos que procederão dela, sairá do ventre da Sara. Aí depois, isso aqui foi bem antes do capítulo 22. Aí depois lá na frente Deus vem e pede ele para sacrificar o filho. Mas espera aí, se dele vai ser uma grande nação, se eu vou sacrificá-lo, se ele vai morrer, então acabou que é a promessa de Deus, né? Então acabou. Então nunca vai contradizer. Por isso nós devemos firmar. Se Deus prometeu algo no passado, se agora no momento você está passando por uma provação, que está entrando em conflito com o que a promessa de Deus que Ele te falou em tempos remotos, fique com a promessa do Senhor. Creia, coloque a tua fé na promessa.
promessa. Não, essa prova aqui é momentânea, é passageira, porque o que vai permanecer na minha vida, o que permanece na minha vida é a promessa do Senhor, amém? E se acontecer o que está para acontecer com essa aprovação, a promessa do Senhor não vai se cumprir. Então fique sempre com a promessa do Senhor, se agarre firmemente com fé na promessa do Senhor, amém? E foi isso que Abraão fez, ele ficou com a promessa do Senhor, ele preparou tudo o que Deus estava pedindo, mas crendo na promessa, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Dependa totalmente da provisão de Deus, está no verso 6 e 14 do capítulo 22. Duas expressões revelam a ênfase desta passagem. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, no verso 8 do capítulo 22. E o Senhor proverá. À medida que subia o monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. Ele caminhou, ele fez todo o preparativo para o sacrifício do filho, mas crendo que Deus ia prover a necessidade dele. Amém? Aleluia. Em Gênesis 22, 5, Abraão disse a seus servos: esperai aqui, e eu e Isaque vamos adorar e voltaremos para junto de vós. Ele cria tanto que o Senhor ia resolver aquela situação, que ele disse para os servos: fica aqui, eu e Isaque vamos subir no monte, vamos adorar o Senhor e vamos voltar. Esse plural aí, vamos voltar. Ele cria que Deus ia fazer o sobrenatural, que de alguma maneira Deus ia resolver aquela situação e ele ia voltar com Isaac e encontrar com os servos dele, amém? Isso aqui é fé, amém? Glória a Deus, que nessa manhã o Senhor derrame dessa fé sobre o meu e o teu coração, amém? Aleluia, Jesus. Abraão não dependia dos seus sentimentos. Todas as vezes que Deus deu um comando a Abraão, ele sempre obedeceu sem discutir, porque ele não dependia dos sentimentos dele, ele dependia da fé dele, ele era completamente 100% dependente do Senhor, amém? Abraão não dependia das pessoas. Agradecemos a Deus pelos amigos e família, mas haverá provas que teremos que enfrentar sozinhos no monte do Senhor. Somente nós, nessas horas, podemos experimentar o que Deus pode fazer para nós. Tem provas que nós passamos, que nós dividimos com o nosso pastor, com nossos parentes, com os nossos amigos, com aquele irmão que sempre está ali disposto em nos ajudar em oração. Mas tem provas que é somente nós e o Senhor. Eu já passei por provas assim, não sei vocês, que hoje eu fico pensando assim: nossa, por que na época eu não pedi socorro para alguém? Mas não, eu nem lembrei na época, como se eu tivesse ficado sendo anestesiada. Mas hoje eu entendo que era somente eu e o Senhor. E foi o período que eu mais cresci espiritualmente, juntamente com meu pai. Amém? Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Não havia registro ainda de ressurreição na história. Mas Abraão cria no impossível, via o invisível e tomava posse do intangível. Quando estivermos no Monte Moriá, nas provas mais profundas, precisamos saber que para Deus não há impossível e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Abraão considerava que Deus ia ressuscitar Isaac. Na história ainda não tinha tido nenhum relato, ainda não tinha acontecido nenhuma ressurreição, mas era isso que ele esperava, que Deus ia ressuscitar o filho dele. Eu vou sacrificar, obedecer o pedido do meu pai, porque eu sou um filho obediente, mas Deus vai entrar e vai ressuscitar. Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. Quando eu me vejo no meio de um problema, que eu estou orando e pedindo algo para Deus, eu começo a imaginar as possibilidades. Deus vai fazer assim, assim, assim. Quando tem várias possibilidades, ou então quando tem só uma possibilidade, não, Deus vai fazer assim, porque eu não vejo outra possibilidade. E nessas duas vezes o Senhor vem e me surpreende. Ele faz de uma maneira que nunca passou na minha mente. Aleluia, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque o que Ele tem guardado para os filhos, amém, nunca penetrou o meu e o teu coração. Por mais que a gente imagina como Ele vai fazer. Às vezes chega até a dizer: ó Pai, você faz assim, 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 dando ordens para o Senhor. Aí o Pai vem e me surpreende, faz de uma maneira que eu nem imaginei. Ele está me mostrando que eu devo entregar, confiar nele 100%, porque Ele tem a maneira de agir na minha vida. Ele sabe de coisas que eu nem imagino. Ele vem e me surpreende. E foi assim. Abraão pensava na ressurreição e o pai chegou de outra maneira e resolveu, bradou: não precisa tocar no menino, porque agora sei que tu me amas. Amém?
Deus proveu o cordeiro e um cordeiro tomou o lugar de Isaac. Está no verso 13 do capítulo 22. Assim Abraão descobriu um novo nome para Deus: Jeová Jireh, o Senhor que proverá. Amém? Aleluia. E hoje Jeová Jireh vai agir, está agindo na minha e na tua vida. Você está precisando de alguma provisão? Amém. Creia no impossível de Deus nesta manhã para a tua vida e para a tua casa. Amém? Então, concluímos que, diante de tudo que nós aprendemos na palavra do Senhor, nós podemos concluir que a fé obediente de Abraão agradou de tal forma a Deus que o Pai abriu a cortina do templo e mostrou para Abraão o dia de Cristo, o Cordeiro de Deus que nos substituiu e nos deu a eterna redenção. Deus pediu ele, o Filho, mas Deus proveu outro Cordeiro. Mas quando Jesus foi para a cruz, não teve substituição. Amém? Glória a Deus. Por isso que tinha que ter derramamento de sangue santo para remissão, redenção dos nossos pecados, e nós podemos estar na glória do Senhor. Amém? Abraão é chamado pai da fé porque foi um homem valente até a morte. Você é um filho de Abraão? Como está a sua fé? Você é valente para renunciar? Você é valente para olhar para Deus e não para as circunstâncias? Você é valente para confiar na provisão de Deus? Você é valente? Vamos orar e pedir ao Senhor esse mesmo espírito de valentia que estava sobre Abraão, essa mesma fé que estava sobre Abraão nessa manhã. Vamos pedir para nós. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós aprendemos na Tua palavra nesta manhã, Senhor, que Abraão, Pai, teve uma fé inabalável em Ti, Pai, e o Senhor fez o sobrenatural na vida dele. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que esse mesmo espírito de valentia e de fé que estava em Abraão esteja sobre nós, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Seja valente, realmente não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança de uma eternidade, de uma vida com Deus, de uma experiência com Deus. Então, quando o José estava falando aqui a respeito do que ele viveu, do que Deus mostrou para ele, mostrando comigo foi a mesma forma. O quanto a gente lembra de Deus falando nos nossos corações, a promessa de Deus. Eu posso dizer que hoje eu estou alegre em dobro, porque aqui nós temos 2 filhos, promessas de Deus. Amém. Que ao nascer eu falou assim, vai ser adorador, vai ser levita, vai adorar o meu templo, a minha casa. E nós começamos, igual nós falamos, na caminhada, você ensina, você faz tudo.
Mas quando você vê muitas vezes o seu filho a gente desinteressado naquilo que você crê, naquilo que você tem caminhado durante esse dia, você só tem que se apegar ao Senhor e falar: Senhor, o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Eu creio. E hoje, para a glória de Deus, eles estão aqui. E a nossa oração é que o Senhor possa fazê-los permanecer, para que eles possam realmente ser simples também, que eles possam ser adoradores em espírito e em verdade, porque realmente eles vão passar por provações. Estar aqui não é fácil de certa forma, mas eles estão presencialmente, mas a adoração maior tem que vir do íntimo deles. E é isso que nós temos pedido a Deus, para que essa adoração possa estar movendo o coração deles, o coração de Deus e a nós. Como o José falou, realmente nós sentimos a presença de Deus através desse louvor hoje, nesta manhã. E creio que muito mais o Senhor vai fazer. Então creia, continue a realmente adorar o Senhor e a orar, né, por esse grupo, por esses jovens, por esses adolescentes, para que eles possam ter continuidade diante do Senhor. Amém? Por isso, antes de orar para terminar, eu queria que vocês estendessem as suas mãos sobre eles. Nós vamos fazer essa oração para que Deus possa, né, fazer-nos permanecer na presença dele, adorando em verdade. Oremos agora em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus, por esses jovens, ó Pai amado, Deus, que o Senhor levantou. Sim, ó Pai amado, Deus, por um desafio grande, mas que o Senhor estava no controle, o Senhor estava, ó Pai amado, Deus, determinando todas as coisas. Por isso, Pai, abençoa cada um deles, ó Pai, seja nas suas funções, seja na sua adoração, que eles possam, sim, ó Pai, fazer o melhor, que eles possam entregar ao Senhor, ó Pai, algo que possa custar, como assim eles têm feito diante do Senhor. Pai, nós temos visto sacrifício, nós temos visto, Pai amado, ensaios, coisas eles têm se dedicado, e que essa, Pai amado, Deus, motivação possa ser contínua, ó Pai, sobre eles. Honra cada um, abençoa os seus caminhos, ó Pai, livra-os, ó Pai, de todo mal, toda certa, ó Pai, do que o contra as suas vidas, sejam repreendidos que caem por terra, que eles sejam abençoados, ó Pai, amado Deus, salem por ti, hoje e sempre, Pai, na tua presença, desejaram, Pai, te louvor pelas suas vidas e colocando diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Estenda as suas mãos. Eu queria ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Logo mais nós estaremos encerrando, louvando, adorando ao Senhor, para assim começar esse ponto matinal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor abençoe os seus filhos, abençoe os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.